Título: O silêncio que destrói laços entre pais e filhos. Era uma tarde comum, típica de finais de semana, mas o clima no lar de Júlia e Felipe estava carregado, quase palpável. O silêncio se tornara um visitante indesejado na casa, e as risadas das crianças que antes ecoavam pelo ambiente estavam silenciadas. O lar, que costumava ser um palco vibrante de brincadeiras e conversas animadas, agora se parecia mais com um espaço vazio, repleto de emoções não ditas e palavras ausentes. O que ocorreu? Um pequeno erro, uma nuances que, sem atenção, se transformou em um abismo. Júlia sempre foi uma mãe muito dedicada, uma mulher que vestia a camisa da família. Ela acordava cedo, preparava o café da manhã, organizava as mochilas das crianças, levava-as à escola e ainda encontrava tempo para cumprir suas obrigações profissionais. No entanto, as exigências diárias, trabalho, tarefas domésticas e as responsabilidades com os filhos começaram a pesar de uma maneira insustentável. Com o passar do tempo, ela foi se fechando cada vez mais em seu mundo interior, incapaz de perceber que o isolamento emocional estava formando uma barreira entre ela e aqueles que mais amava. As conversas que antes eram alegres e cheias de vida viraram diálogos monossilábicos. Perguntas simples como foi na escola, acabavam por receber apenas respostas curtas e desinteressadas. Foi bom? Nada de novo. Aquela rotina automatizada que parecia prática no início foi aos poucos despojando a casa da sua essência. E com isso, a conexão entre mãe e filhos foi se desvanecendo, pedaço por pedaço, como se um artista, sem querer, estivesse apagando uma pintura vibrante. Enquanto isso, Felipe, por outro lado, estava imerso nas suas próprias frustrações, sentindo o impacto dessa mudança silenciosa. Ele também sentia o peso das responsabilidades que a vida lhe impunha, mas seu maior terror era o afastamento da esposa. O olhar triste de Júlia falava muito mais do que as palavras que ela não pronunciava. Ele tentava puxar assuntos, brincar e resgatar as memórias de momentos felizes, mas cada tentativa parecia ser sufocada pelo silêncio. Tornou-se cada vez mais difícil conseguir que Júlia abrisse seu coração ou até mesmo participasse da conversa. Um dia, durante o jantar, um incidente simples, mas crucial, ocorreu. Uma discussão sobre o que as crianças gostariam de ver na televisão. As pequenas vozes queriam um desenho. Júlia, exaurida e frustrada, desejava apenas um momento de distração e desligamento. Por favor, apenas um desenho. O dia inteiro vocês só pedem isso, ela retorquiu, a exaustão transparecendo em sua voz. O tom elevado fazia ecoar um desespero que estava guardado há muito tempo. Felipe, percebendo a tensão instalando-se rapidamente entre eles, decidiu intervir, sua voz tentando trazer um pouco de razão ao momento. Júlia, você não acha que precisa parar um pouco? As crianças só querem se divertir e relaxar um pouco também. Ao ouvir essas palavras, Júlia girou a cabeça, fixando o olhar em Felipe como se ele fosse um estranho naquele momento. Você não entende nada do que eu passo todos os dias. Parece que não se importa, respondeu com um tom cortante, mais ferido do que ela pretendia soar. E assim, um pequeno erro de comunicação se transformou em um grande conflito, enviando ondas de choque por todo o celular. O silêncio se instalou de uma maneira ainda mais profunda e dolorosa, como um sentimento de traição pairando no ar. O que Júlia não conseguia compreender era que, na busca de amenizar suas próprias frustrações e se proteger das emoções complicadas que surgiam, ela estava, sem querer, erguendo muros ao seu redor. Esses muros não só afastavam Felipe, mas também as crianças, que se sentiam perdidas em um ambiente carregado de tensões implícitas, mais do que qualquer um de nós poderia suportar. Elas notavam, através dos olhares e do clima pesado, que algo estava errado na dinâmica familiar, e isso gerava uma ansiedade que se manifestava
em comportamentos confusos. A situação culminou em um dia fatídico. As crianças, confusas com a crescente tensão e o clima sombrio em casa, reuniram coragem para questionar Júlia. Por que você e o papai brigam tanto, mamãe? Aquela simples pergunta caiu como um peso no coração de Júlia, como se cada letra transformasse-se em uma pedra cinzenta, jogada em um lago calmo. Ela se lembrou das risadas que ecoavam em sua casa, das tardes em que o jantar se tornava um espetáculo de histórias divertidas e de como tudo parecia diferente antes. O silêncio, que ela pensava ser um alívio para suas emoções, estava agora criando um abismo intransponível entre todos. Naquela noite, enquanto Felipe dormia, Júlia se viu sozinha, cercada pelo peso de seus pensamentos. Olhando pela janela, viu a lua cheia iluminando seu quintal vazios e pensou em quantas vezes ignorou as pequenas interações que poderiam ter mudado a trajetória de sua família. As memórias sombrias começaram a se avolumar e, atrás do silêncio, havia uma verdade gritante. As pequenas omissões, as conversas não iniciadas, as emoções escondidas, tudo isso se tornava um peso que, sem que ela percebesse, afetava profundamente a dinâmica familiar. Um princípio antigo, mas simples, vem à mente em momentos como esse: a importância de se comunicar de forma aberta e honesta. Não se trata apenas de compartilhar coisas grandes ou importantes, mas de estar presente, ouvir e permitir que os sentimentos sejam expressos. Ao evitar a expressão das emoções, Júlia havia criado um espaço tensional que só crescia, transformando cada pequeno desentendimento em mais um tijolo a ser colocado no muro da separação. Após dias mergulhados na reflexão, ficou claro para Júlia que as palavras precisavam ser ditas. O que mais a assustava era perceber que estava se afastando das pessoas mais importantes em sua vida. A verdade precisava ser falada, custasse o que custasse. Um dia, durante o jantar, como se sentisse a necessidade de libertar-se daquela prisão emocional, decidiu abrir seu coração. Sentiu um arrepio na espinha ao iniciar a conversa, mas sabia que precisava. Eu tenho me sentido tão sobrecarregada e, em vez de falar sobre isso, preferi o silêncio. Eu estava errada ao me afastar de vocês. Felipe a olhou com surpresa. As palavras dela estavam carregadas de emoção e uma onda de compreensão passou entre eles. Ele se sentiu um pouco culpado por ter deixado que a situação chegasse a esse ponto. Júlia, eu também sinto muito. Às vezes, sinto que não sou o marido que você precisa. Precisamos nos ajudar um ao outro, respondeu ele, a sinceridade em sua voz refletindo a fragilidade em que eles se encontravam. As crianças, ainda pequenas, simplesmente a olharam, absorvendo a tensão, mas, em vez de serem uma fonte de estresse, tornaram-se catalisadoras de uma conversa honesta. Nós queremos ouvir você, mamãe, disseram elas, como se dissessem: estamos aqui, prontos para compreender. E, nesses pequenos momentos, o que antes era obscuro começou a se iluminar novamente. A atmosfera na mesa de jantar começou a mudar a cada palavra. As lágrimas brotaram nos olhos de Júlia, não de tristeza, mas de alívio ao saber que poderia ser vulnerável, que seus sentimentos seriam acolhidos. A conversa prosperou em um espaço seguro para todos. As feridas foram expostas e, aos poucos, o amor que existia no fundo começou a despontar. Com o tempo, Júlia e Felipe aprenderam a se comunicar de forma mais eficaz. Aquela primeira conversa se transformou em muitas outras, na verdade, em conversas quase cotidianas. Discutiam desde os pequenos problemas do dia a dia, como quem lavaria a louça ou como organizariam o próximo passeio em família, até os grandes desafios da vida, como os medos e as inseguranças que passavam despercebidos. As crianças agora participavam ativamente, ouvindo e até mesmo dando suas opiniões sobre questões simples, como a escolha de um livro para a hora de dormir. A casa,
antes marcada pela tristeza e pelo silêncio, começou a reviver as risadas e a alegria que estavam adormecidas. A transformação não aconteceu da noite para o dia, mas as sementes daquela conversa sincera começaram a florescer em um ambiente familiar muito mais acolhedor. O silêncio, que antes servia como um escudo, agora se tornava um convite à vulnerabilidade e à autenticidade. Ao olharem para trás, Júlia e Felipe perceberam que aquele momento foi um divisor de águas na vida familiar. Aprenderam a saborear os pequenos momentos, a importância de criar espaço para a expressão emocional e a necessidade de compreender um ao outro em suas individualidades. Eles criaram um ritual de encontro semanal, onde se sentariam juntos apenas para conversar sobre suas semanas, compartilhar conquistas, frustrações e sonhos. As crianças passaram a sentir que suas vozes eram ouvidas, criando um espaço de carinho e amor que antes parecia inatingível. Para você que está ouvindo essa história, fica a reflexão. Evitar o conflito se transforma em um problema maior do que você imagina. A comunicação aberta, a disposição para ouvir sem julgamentos e a coragem de se expor são pilares essenciais na construção de relações verdadeiras. Não permita que o silêncio se instale em seu lar, pois muitas vezes é através de um simples pedido de desculpas e uma conversa sincera que as feridas começam a cicatrizar e as relações familiares se tornam mais fortes e mais saudáveis. Cada um de nós tem a capacidade de se abrir, de buscar o diálogo, e as pequenas mudanças podem resultar em grandes transformações. O amor sempre pode florescer novamente, mesmo após longos períodos de silêncio. Sejamos, então, as vozes que ecoam as risadas e as conversas necessárias em nossos lares.